O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegou a Washington no domingo e tem a previsão de se encontrar com o presidente Donald Trump agora na terça-feira. Terça-feira, dia 4 de fevereiro. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025 e amanhã existe a previsão dos dois se encontrarem. Donald Trump antecipou grandes reuniões importantes, dentre elas as reuniões de negociação para a segunda fase da libertação dos reféns em Gaza e também do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Negociações importantíssimas que antecedem ou uma saída definitiva do exército israelense da faixa de Gaza e também a libertação de todos os reféns restantes. Não sai daí que a gente já volta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegou a Washington no domingo e existe uma agenda de encontros do primeiro-ministro com pessoas importantes do governo americano, do novo governo americano. Lembrando que o primeiro-ministro é o primeiro chefe de Estado a se reunir com Donald Trump. Vamos dar um pulinho na matéria que saiu no The Times. Com a chegada de Netanyahu a Washington, Trump antecipa grandes reuniões. Com as negociações da fase 2 do cessar-fogo de reféns prontas para começar, o presidente dos Estados Unidos diz que as negociações sobre o Oriente Médio estão progredindo. O primeiro-ministro se encontrará com o enviado-chave Witkoff na segunda-feira, hoje, e Trump na Casa Branca na terça-feira, amanhã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que as discussões com Israel estavam avançando, antecipando as próximas conversas com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outras grandes reuniões. As discussões sobre o Oriente Médio com Israel e vários outros países estão progredindo, disse Trump aos repórteres em uma entrevista. Ele não ofereceu detalhes, ele não disse detalhes, mas o comentário foi feito no momento em que negociações indiretas estão programadas para serem retomadas entre Israel e o Hamas sobre uma segunda etapa do acordo de cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns, que envolve 3 fases. Essa primeira fase, que demoraria 42 dias e libertaria 33 reféns. E, em contrapartida, também voltariam às ruas aproximadamente 1.900 terroristas, muitos deles cumprindo pena de prisão perpétua. E Trump anuncia. Bibi Netanyahu, usando até o apelido do primeiro-ministro, virá na terça-feira. E acho que temos algumas reuniões muito importantes agendadas. Embora a programação esteja sujeita a alterações, Netanyahu deve se encontrar com Trump na terça-feira à noite, às 18 horas, horário local. A reunião incluirá um jantar, que provavelmente sairá às 9 da noite. Os dois também podem dar uma entrevista coletiva e se encontrar com as famílias dos reféns na terça-feira. Espera-se que as discussões de cessar-fogo em Washington também abranjam as concessões de Netanyahu, que Netanyahu deve aceitar para retomar os esforços de normalização com a Arábia Saudita. Lembrando que todo esse 7 de outubro aconteceu logo depois do início da divulgação desse acordo de normalização com a Arábia Saudita. Dentre os termos dessa fase 2 do acordo de cessar-fogo com o Hamas e também a libertação dos reféns, existe um esboço que talvez possa ser modificado ou levado exatamente dessa forma. As negociações sobre a fase 2 do acordo de cessar-fogo incluem alguns pontos importantes desse esboço do acordo. Primeiro, o fim completo da guerra será declarado antes que o regime do Hamas na faixa de Gaza seja derrubado. Ou seja, o regime
não foi derrubado, mas o fim da guerra será declarado com a libertação de todos os reféns que ainda restam na faixa de Gaza. 2. A retirada completa das forças de defesa de Israel de todas as áreas da faixa de Gaza, incluindo o eixo Filadélfia e a zona tampão que foi definida previamente. Esse segundo ponto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já tinha deixado claro que o exército de Israel não sairá da faixa do corredor Filadélfia, da faixa Filadélfia. E por ser um importante ponto de entrada, uma porta de entrada de contrabando de armas e drogas, incluindo, nesses últimos dias, nas últimas semanas, o exército de Israel frustrou várias entradas de armas e drogas pelo corredor Filadélfia. Ainda. 3. Terceiro ponto. A reconstrução completa da faixa de Gaza começará. Entrada de bilhões de dólares do exterior. Aí entra um ponto importante. Aí entra talvez essa pressão que o Trump está fazendo para que a população de Gaza seja deslocada para outros países, Egito e Jordânia. Porque, segundo Donald Trump, vale mais a pena dar a oportunidade ao povo de Gaza sair dessa zona horrorosa que está Gaza para outros países que a população possa progredir. É mais fácil transferir a população, segundo o pensamento do Trump, do que reconstruir Gaza. Então, talvez esse seja o avanço que essas reuniões com Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tenha algum tipo de relação, seja por conta desse ponto. Reconstrução da faixa de Gaza. Vale a pena reconstruir? A reconstrução vai começar? Ou essa pressão de tirar a população de Gaza vai aumentar e ele vai conseguir? Não se sabe. E quarto, a liberação de todos os reféns vivos em Gaza, definido como o setor dos soldados. Em troca dessa libertação desses soldados, também em massa serão libertados prisioneiros que cumprem prisão perpétua, incluindo os prisioneiros com crimes mais graves, que cometeram crimes mais graves. Foi relatado que nessa fase, nessa segunda e terceira fase, quando o setor de soldados, quando esses soldados serão soltos, aí muda o pedido, o nível, a quantidade de terroristas que serão soltos. Se você estava impressionado com 50 terroristas, rumores dizem que 500 terroristas serão pedidos para cada soldado libertado pelo Hamas. Completamente diferente do que foi pedido pelas soldados, pelas mulheres soldados, no início dessa libertação, onde 50 terroristas eram libertados para cada soldado e 30 terroristas soltos para cada civil. A taxa de câmbio ainda não foi revelada oficialmente, essa taxa de câmbio de troca de israelense, soldado israelense e terrorista. Mas pode-se supor que o Hamas exigirá muito mais do que a taxa de câmbio que foi cobrada no início das libertações. Isso é o que mais dói. E muita gente que entra em contato comigo aqui no canal coloca exatamente esse ponto. Nossa, mas por que isso? Isso sempre foi assim. Eles sabem que Israel valoriza a vida e eles não. Então esse câmbio, essa troca sempre foi muito alta. E agora não será diferente. Principalmente com essa repercussão toda do 7 de outubro, a gente espera que um alto nível de câmbio seja aplicado nessas trocas. Lembrando que a última troca que aconteceu, que foi a troca do soldado Gilad Shalit, que inclusive soltou de volta, colocou de volta às ruas Yahya Sinwar, o mentor do 7 de outubro, um único soldado, que foi o Gilad Shalit, foi trocado por 1.026 terroristas. Pois é. Se você não quiser perder todas essas notícias direto aqui do Oriente Médio, se você também não conhecer meu trabalho aqui no YouTube,
se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sino. Só assim você não perde sempre que eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Eu volto a qualquer momento direto aqui do norte de Israel com informações direto da fonte para vocês aí no Brasil. Um forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.